nós já vimos antes, a fração ou as frações, elas podem ser utilizadas para comparar duas grandezas. E o que são grandezas? Em matemática, entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado, ou seja, através de um número, certo? Então, a fração ela pode ser utilizada para comparar duas grandezas das mais diversas maneiras. Podem ser medidas de massa, valores monetários, medidas de comprimento e uma infinidade de outras grandezas que a gente pode utilizar. Como acabamos de ver, a fração nada mais é do que uma razão entre duas grandezas. Vamos entender melhor de onde vem essa palavra razão. Ela vem do latim e significa a divisão. Então, se eu tenho uma fração, A sobre B, é a mesma coisa que A dividido por B. Ou ainda eu posso dizer que é a razão entre os valores A e B. Vamos só relembrar? A parte de cima de uma fração é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador. Vamos agora colocar em prática tudo isso, né? Vamos praticar através da resolução de alguns exemplos. Então, primeiro exemplo, numa omelete, Cássia gastou 2/3 dos ovos de uma caixa com 12 ovos. Quantos ovos ela gastou? O segundo exemplo, numa classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Quantos meninos há nessa classe? No problema 3, Carlos tem 11 anos, o que corresponde exatamente a 1/3 da idade do pai dele. Que idade tem o pai de Carlos? Então, vamos à resolução agora desses 3 exemplos. Então, vamos lá. Vamos à resolução do primeiro exemplo. Cássia gastou 2/3 da caixa de 12 ovos. Então, o que a gente tem que fazer? 2/3 de 12. Em matemática, lembram que a prof falou que o D pode ser substituído pela multiplicação? Então, na verdade, isso aqui é o quê? 2/3 vezes 12. De que maneira a gente faz isso? Lembra quando não tem nada aqui embaixo, a gente pode colocar o 1. E para multiplicar duas frações, como a gente multiplica duas frações? Multiplicando o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, qual vai ser o resultado dessa multiplicação? 2 vezes 12, 24. 3 vezes 1, 3. Qual o resultado de 24 dividido por 3? Lembra que eu falei? A fração é o quê? Uma divisão. 24/3 significa o quê? 24 dividido por 3, que é 8. Ou seja, ela gastou, então, 8 ovos para fazer essa omelete. Muito simples, né? Poderia ainda fazer de uma outra forma. Este exemplo a prof vai fazer de duas formas. Então, é ou, tá? Não precisa fazer sempre das duas, ó. Ou, vou colocar aqui uma outra maneira de fazer isso, ó. 2/3 de 12 ovos. Lembra aquela regrinha? O que significa 2/3 de 12 ovos? O que significa uma fração? Aqui embaixo, que é o denominador, representa o quê? O número de partes em que o todo ficou dividido. E aqui em cima, o número de partes que foi utilizada. Então, o meu todo ficou dividido em 3 partes. O que é o meu todo? O meu todo são os 12 ovos. Então, qual outra forma que eu poderia ter feito? 12 dividir por 3. Aqui eu vou encontrar quanto representa cada uma das partes, certo? E depois, como eu peguei duas partes, o resultado eu multiplico por 2. Então,
Então, se eu tenho 12 dividido por 3, dá 4. 4 vezes 2, 8 ovos. Perceberam? De uma maneira ou da outra maneira, encontramos o quê? Encontramos exatamente o mesmo resultado. Pro, qual maneira é a certa de fazer? A maneira com que você se identificar melhor. Tudo bem? Vamos agora ao próximo. No segundo exemplo, falava que essa classe tinha 45 alunos e 3/5 eram meninas. 3/5 de 45 alunos, não é isso? Como eu faço 3/5 de 45 alunos? Esses são as meninas. Eu vou até marcar aqui, ó, que essa aqui são as meninas, tá certo? Então, eu posso pensar na divisão, ó. Se eu pegar o 45 alunos e dividir pelas 5 partes, eu vou encontrar quantos alunos? Grupos de 9 alunos, não é? Só que eu quero 3 deles, então multiplico por 3. Então, 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 3, 27. Termina aqui o exercício? Não, né? Porque essas são as meninas. E para eu saber o número de meninos? É só a gente fazer uma subtração. Se o total era de 45 alunos, eu tiro as 27 meninas. Quantos alunos vão sobrar? 18. Então, essa sala possui 18 meninos. Tudo bem? Muito fácil, né? Vamos então agora a esse terceiro exemplo. O que diz esse terceiro exemplo? Que Carlos tem 11 anos e que a idade dele corresponde a 1/3 da idade do seu pai. Então, quer saber a idade do pai dele. Então, vamos entender aqui, ó. 1/3 de... A gente não sabe quantos anos tem o pai dele, né? Então, vou colocar aqui um símbolo. Vou colocar aqui um quadradinho. Esse quadradinho vai representar a idade do pai do Carlos. Então, 1/3 da idade dele resultou nesses 11 anos. Certo? Então, como nós faríamos essa conta? Eu faria o quê? A idade do pai dele, não era assim que nós faríamos? A idade do pai dele, faria o quê? Dividiria por 3. Lembra? Ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? E eu sei que essa conta vai dar 11. Lembra do caminho inverso? Eu posso fazer aqui o caminho inverso, ó. Nós já trabalhamos isso também. Eu vou fazer agora o quê? O caminho inverso. Para fazer esse caminho inverso, que conta eu deveria fazer então? Eu pego esse 11 para voltar, não multipliquei aqui? Então, se eu fosse voltar, eu ia fazer o quê? Os 11 anos dividir por 1. E o resultado, multiplicar por 3. Então, ó, 11 dividido por 1 dá 11 mesmo, vezes 3 dá 33, que é a idade do pai do Carlos, que é 33 anos. Tudo bem? Vamos a mais um aquecimento, hora de pensar um pouco. Ricardo possui 35 palitos de sorvete em sua coleção, enquanto o Rafael possui 60. Qual a razão entre as quantidades de palito de sorvete que Ricardo e Rafael possuem? Vamos lá acompanhar a resolução, então. Então, ó, nessa outra resolução, vamos relembrar. O Ricardo possui 35 palitos e Rafael 60. Qual a razão? Vamos lembrar que razão é uma fração ou uma divisão. Qual a razão entre a quantidade de palitos de sorvete que Ricardo e Rafael possuem? Então, se Ricardo
vamos escrever aqui, ó, só pra gente não esquecer. O Ricardo possui 35 palitos, certo? E o Rafael possui 60 palitos. O Rafael possui 60 palitos, tá certo? Ele pergunta a razão entre a quantidade de palitos de sorvete que Ricardo e Rafael. Então, é a razão da quantidade de palitos de Ricardo para a quantidade de palitos do Rafael. Então, como ficaria isso? É uma razão de 35 para 60. Escrevi na forma de fração ou na forma fracionária. Isso é uma razão entre dois valores, que nesse caso, esses valores representam o quê? A quantidade de palitos de sorvete. Então, 35 para 60. Então, vamos agora aos exemplos sobre razão. Primeiro exemplo. Ao entrar em uma loja de pisos, Antônio percebeu que 5 caixas do porcelanato branco cobrem exatamente uma superfície de 23 metros quadrados. Aí as perguntas. No item A, quantas caixas desse piso serão necessárias para cobrir uma área de 69 metros quadrados? E a letra B, se ele comprou 10 caixas, qual será a área coberta por esses pisos? Então, agora vamos ao exemplo 1 da atividade que fala sobre razão entre duas grandezas. Então, ao entrar numa loja de pisos, Antônio percebeu que... Então, vamos analisar a situação. 5 caixas do porcelanato branco cobrem exatamente uma superfície de 23 metros quadrados. Então, o que eu posso colocar? Que está numa razão de 5 para 23. Cada 5 caixas cobrem 23 metros quadrados de área, tá certo? Aí ele pergunta no item A. Quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir uma área de 69 metros quadrados? Então, vou novamente escrever essa razão. 5 caixas cobrem 23 metros quadrados. Está numa razão de 5 para 23. Então, o que eu quero saber? Quantas caixas são necessárias para cobrir uma área de 69 metros quadrados? Quer saber aqui, né? Qual será o número que eu vou colocar aqui em cima? Que número eu devo colocar aqui em cima nessa situação, né? Mantendo essa proporção aí de quantidade de caixas para superfície em metros quadrados. Então, vamos analisar, ó. Vamos ver daqui para cá, ó. O 69 não é exatamente 3 vezes o 23? Então, aqui significa o quê? Que eu teria também 3 vezes a quantidade de caixa. Seria o quê? 15. Então, o que a gente conclui aqui? Que seriam necessárias 15 caixas para cobrir 69 metros quadrados de piso. Tudo bem? Ficou claro? Eu tenho aqui o que chamamos de frações equivalentes, tá? O item B. No item B, diz assim, ele comprou 10 caixas. Qual a área coberta por esse piso? Então, vamos novamente reescrever essa primeira razão, ó. 5
para 23. 5 caixas cobrem 23 metros quadrados de área. O que ele quer saber? Aqui, ó, ele comprou quantas caixas? 10 caixas. Quer saber agora quanto essas 10 caixas vão cobrir em área, em metros quadrados. A mesma coisa, ó. Daqui para cá, o que foi feito? Não foi multiplicado por 2? Então, se eu quiser uma fração equivalente daqui para cá, eu faço a mesma coisa, multiplico por 2. 23 multiplicado por 2, 46. Então, nós mantivemos essa mesma proporção. Significa o quê? Que ele vai cobrir 46 metros quadrados de área com essas 10 caixas. Conseguiram compreender esse significado? No exemplo 2, que diz o seguinte: a quitanda do Sr. José resolveu fazer uma promoção para liquidar os abacaxis da banca. 3 abacaxis por R$13. Letra A. Quanto Joaquim pagará se ele comprar 15 abacaxis? E letra B. Se Joaquim dispõe de R$39 para realizar uma compra, quantos abacaxis ele conseguirá comprar? Vamos ao segundo exemplo. A quitanda do Sr. José resolveu fazer uma promoção para liquidar os abacaxis da banca. 3 abacaxis por R$13. Novamente eu tenho uma razão. Cada 3 abacaxis, a pessoa paga R$13. Tá certo? Então fica uma razão. Aí perguntou no item A. Quanto Joaquim pagará se ele comprar 15 abacaxis? Então, vamos escrever aqui, ó. 3 abacaxis custaram R$13. Quer saber o quê? Quanto ele pagará se ele comprar 15 abacaxis? Então, 15 abacaxis custará um determinado valor. Novamente, vamos analisar aqui, ó. Posso até fazer o processo inverso, né? Se eu dividir 15 por 3, vai dar 5, não dá? Ó, não multiplicou por 5 aqui? De 3 para 15, multiplicou por 5. Então, aqui embaixo vai fazer a mesma coisa, multiplicar por 5. Quanto dá 13 multiplicado por 5? 65. Então, com os 15 abacaxis custarão R$65. Aí na letra B, se Joaquim dispõe de R$39 para realizar uma compra, quantos abacaxis ele conseguirá comprar? Então vamos escrever a primeira razão. 3 abacaxis, R$13. Só que agora eu tenho o valor em reais, que eu coloco aqui embaixo, não é? Ele tem quanto? R$39. Quer saber quantos abacaxis ele consegue comprar com R$39? A mesma ideia, ó. Se eu não conseguir enxergar que número multiplicou daqui para cá, né? De 13 para chegar em 39, multiplicou por quanto? Ai, eu não consigo visualizar. Faz o caminho inverso. Faz o 39 dividido por 13. Ó, setinha para lá, multiplica. Setinha para cá, divide. Então, se eu fizer 39 dividido por 13, eu vou encontrar o número 3. Significa que o 13 vezes 3 deu 39. Aqui em cima, eu faço a mesma coisa. Multiplico por 3. 3 vezes 3, 9. Então, com R$39, ele vai conseguir comprar 9 abacaxis. Facinho, né? O que essas situações têm em comum? Bora lá pensar um pouco? As razões utilizadas
Sempre que a nossa intenção é comparar duas grandezas, seja elas vindas de qualquer tipo de informação, seja comprimento, massa, valores em dinheiro, entre uma série de valores que podemos utilizar para comparar duas grandezas. Então, vamos observar esse desenho. Eu tenho aí uma figura dividida em 6 partes. Dessas 6 partes, 2 estão pintadas de amarelo e 4 estão pintadas de azul. Então, ter 2 partes de uma grandeza para 4 partes da outra significa dizer que essas grandezas estão na razão de 2 para 4, ou seja, 2 partes vermelhas para cada 4 partes azuis. Ou, se eu for pensar de uma forma simplificada, é a mesma coisa de eu dizer que é uma parte vermelha para cada 2 partes azuis. Observem que eu mantenho a mesma proporção. Então, encerramos mais uma das nossas aulas. Que muito bom isso, né? E nessa aula o que nós aprendemos? Aprendemos a fazer uma análise de várias situações problemas envolvendo o uso de fração como a razão entre duas grandezas. E agora, vamos praticar um pouquinho? Bora lá fazer os exercícios e até a próxima aula!